Você já conviveu com alguém que numa hora te ama loucamente e daqui a pouco não quer te ver nem pintado de ouro? É um tal de termina, é um tal de volta. Ou aquela pessoa que parece extremamente manipuladora e sempre faz com que você fique na mão dela e não a abandone jamais? Talvez nós estejamos falando de uma pessoa com transtorno de personalidade borderline. Mas vamos entender isso melhor com base no que a ciência diz e também com base na experiência de uma das minhas pacientes. Vamos lá. O transtorno de personalidade borderline, ele é um padrão difuso de instabilidade na própria imagem, nas relações interpessoais e de impulsividade acentuada que está relacionado em diversos contextos da vida dessa pessoa e que surge no início da vida adulta. Eu vou te mostrar hoje 9 aspectos que apontam para a gente se uma pessoa ela tem transtorno de personalidade borderline. Contudo, se a pessoa tiver apenas 5 desses 9 aspectos, já é um grande sinal de alerta e é importante que se faça uma investigação um pouco maior, tá certo? Então vamos lá para o 9º aspecto. Esforços desesperados para evitar um abandono real ou imaginado. Pessoas com transtorno de personalidade borderline, elas vivenciam medos extremos diante de uma situação em que ela até imagina que as pessoas que ela ama, que são importantes para ela, vão abandoná-la. Esses esforços reais ou imaginados partem de realmente alguém estar abandonando ela naquele momento ou ela apenas imaginar que está sendo abandonada. E aí elas vão experimentar uma raiva inadequada, mesmo diante de uma separação de curto prazo realística ou quando ocorrem mudanças inevitáveis de plano. Então, por exemplo, um médico, se o médico ela agendou uma consulta e o médico desmarca essa consulta, isso gera nela uma raiva significativa. Se alguém com quem ela marcou um horário chega atrasado, isso também gera muito desconforto. Então, já aconteceu com pacientes minhas de eu chegar um pouco atrasada na sessão de maneira calculada, obviamente, fazia parte do tratamento, e isso gerar nela uma sensação de abandono significativa. Então, foi um ponto muito importante, um sinal de alerta muito importante para deixar claro que existia ali um problema significativo em relação a isso. E aí, a pessoa vai fazer muitos esforços ao longo do caminho diante desse abandono. Muitas vezes ela vai expressar essa raiva de uma maneira disfuncional. O caminho é bem complicado. Um detalhe é que muitas vezes essas pessoas elas vão imaginar que esse abandono está acontecendo porque elas são más. Então, eu sou uma pessoa má, por isso eu fui abandonada, por isso eu fui deixada, por isso a psicóloga não apareceu na consulta. Então, são esses padrões de pensamento que vão aparecer no momento desse abandono real ou imaginado. Também essa questão com o abandono tem relação com a intolerância que a pessoa tem a ficar só e a necessidade que ela tem de ter outras pessoas ao seu redor. Esses esforços desesperados, gente, pode incluir até mesmo atitudes de automutilação, comportamentos autodestrutivos, para, de alguma forma, chamar a atenção daquela pessoa que é importante para ela. Então, já tem exemplos de pacientes que, muitas vezes, por imaginar que estava sendo abandonada, ela se tranca em um determinado lugar, não deixa a pessoa ter acesso àquele lugar que ela está, e de lá ela começa a falar que vai se matar, que a vida dela não faz mais sentido, que ela vai se cortar, um monte de coisas relacionadas a isso. Então, esses esforços, infelizmente, vão nesse caminho muito grave, sempre com a finalidade de evitar esse abandono. O 8º é um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, que vem aí com uma alternância entre extremos de idealização e também extremos de desvalorização. O que é isso na prática? Essas pessoas, elas podem, por exemplo, idealizar seus cuidadores, idealizar os seus parceiros apenas num primeiro encontro.
E nesse primeiro encontro ou segundo encontro, elas já exigem muito que aquela pessoa esteja sempre por perto, quer o tempo todo estar falando com a pessoa, marcando coisas, apenas já nesse primeiro contato. E também é um momento em que ela geralmente vai abrir muito da sua vida, vai contar os seus desejos mais íntimos, as suas questões extremamente pessoais, tudo relacionado a esse extremo de valorização, de idealização num primeiro momento. Só que aí, num outro momento, ela já vai correr para desvalorização, considerando que aquela pessoa não é presente o suficiente, não se importa com ela o suficiente. Então, realmente é dessa forma, gente. Prestem muito atenção. No momento, ela está em um extremo de idealização, é a pessoa perfeita, é a pessoa ideal para minha vida, eu conto tudo sobre mim. No outro momento, ela já olha e vê assim, puxa, não é a pessoa que se importa comigo, não é uma pessoa que está presente o tempo inteiro. E claro que é muito disfuncional isso, porque essa expectativa de que o outro esteja presente não está dentro de uma realidade. É um primeiro encontro, é um segundo encontro, o outro não sabe nada sobre você, mas por causa do transtorno, a pessoa acaba se entregando demais e criando expectativas muito disfuncionais. Então, essas expectativas, elas realmente não serão alcançadas, elas não serão respondidas no mesmo nível que se espera. E tem um outro problema. Esses indivíduos com o transtorno de personalidade borderline, eles podem então começar a ser extremamente cuidadosos com os outros, mas é sempre na expectativa de que no momento em que eles precisarem desse cuidado, eles vão ser atendidos. É só chamar que a pessoa vem. Então, um caso também de uma paciente que eu atendi, ela fazia muito pelas outras pessoas, mas é muito, num nível extremo, de ficar muito cansada. Às vezes, com as suas demandas familiares, não tinha condição de atender a necessidade de uma outra pessoa, mas ela ia lá, ela se esforçava, e ela sempre trazia para mim, puxa, mas ninguém se importa comigo, já percebi que eles não se importam, eles não fazem nada por mim, é sempre eu que estou fazendo, mas observe que o fazer dessa pessoa estava sempre relacionado com a expectativa de que depois alguém iria fazer por ela. Então era realmente uma proposta de eu faço para que alguém faça por mim. Era realmente uma troca que se esperava. E na maioria das vezes não havia esse retorno almejado. O sétimo ponto é a instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesma. No caso dessa minha paciente, ela se olhava no espelho e se via extremamente gorda. Então, ela fala que ela tinha, eu tô gorda, Bárbara, eu estou enorme. Só que, quando eu olhava para essa paciente, eu não enxergava isso. E aí tem um ponto bem importante que geralmente o transtorno de personalidade border, ele está associado também com um transtorno alimentar, né? Pode ser a compulsão alimentar, pode ser a anorexia, geralmente existe essa comorbidade aí. Vai haver, então, mudanças súbitas da autoimagem, muitas vezes caracterizada por metas, por objetivos inalcançáveis. A pessoa ela pode, por exemplo, na sua vida profissional, em um momento ela almeja, né, ela acredita que foi chamada para algo específico, daqui a pouco larga tudo e vai fazer uma outra coisa completamente diferente. Então, minha paciente ela já tinha uma vida muito estável na advocacia, tudo bem organizado, e aí em um determinado momento ela acorda e ela entende que tem que largar tudo e ir para psicologia, por exemplo. Então, abandona tudo e vai para uma área completamente diferente. Tem a ver com essa instabilidade, com essa percepção da autoimagem que muitas vezes está deturpada e por uma impulsividade significativa ela acaba tomando decisões que vão prejudicar ela lá no futuro. E embora essas pessoas tenham uma ideia de que elas são más, então esse é um padrão de pensamento, uma crença central bem enraizada, elas são más, apesar disso, em alguns momentos elas podem ter a sensação de que elas mesmas nem existem.
Então, imagina como isso é, ao mesmo tempo, assustador e algo doloroso para a pessoa. Ela, em alguns momentos, se acha mal, se percebe uma pessoa má, mas em outros momentos é como se ela não existisse, ela tem a sensação de não existir de fato. Daí essa falta de identidade, gente, que é plena, que é duradoura, ela vai fazer com que a pessoa ela entre em relacionamentos cada vez mais disfuncionais. Então vai entrar em padrões de relacionamento disfuncionais e ela não tem nenhuma facilidade de observar que ela realmente, que ela de novo está entrando nesse relacionamento, entende? Esse aspecto é a impulsividade em pelo menos duas áreas que sejam potencialmente destrutivas. Então, pode ser desde o abuso de substâncias, gastar dinheiro de maneira indevida, relatos, né? Por exemplo, eu já escutei relatos no consultório de pessoas que numa hora tinha um carro e na outra hora vendeu tudo e queria comprar um carro completamente diferente, muito mais caro, muito fora da sua realidade, gasta absurdamente, se envolve muitas vezes em relações sexuais de maneira desprotegida. Então, essas são algumas formas de demonstrar essa impulsividade e é algo que é autodestrutivo. Infelizmente, vai trazer consequências bem significativas para a vida dessa pessoa. E aí é muito importante que o familiar esteja atento. Diferente, por exemplo, de um bipolar, que apenas num quadro de mania tem esse tipo de comportamento, o borderline isso vai acontecer com uma frequência muito maior, tá? O quinto ponto é a recorrência de comportamentos, gestos e ameaças suicidas e de automutilação. Isso pode acontecer pela expectativa de que alguém, uma pessoa importante, assuma uma autorresponsabilidade ou também pela preocupação, pela percepção desse abandono real ou imaginado. Então, acaba sendo uma estratégia disfuncional e a pessoa não sabe que é disfuncional, mas acaba sendo uma estratégia disfuncional para que a outra pessoa permaneça com ela, por exemplo, certo? Algo muito grave, algo muito sério e que não pode ser visto de maneira pejorativa, tá? Eu estou muito preocupada com esse aspecto, porque muitas vezes, quando se fala do transtorno da personalidade borderline, as pessoas falam de uma maneira muito pejorativa, pouco cuidadosa, e isso, na realidade, gera ainda mais sofrimento para a pessoa que convive, né, com esse transtorno. Um outro ponto é a instabilidade afetiva devido a uma acentuada reatividade do humor. O que é isso na prática psi? O humor dessa pessoa, o humor basal, o humor comum, ele vai frequentemente ser interrompido pela raiva, pelo pânico, pelo desespero, e isso é raramente aliviado por sentimentos de satisfação, de bem-estar. Então, é um extremo. Uma coisa que eu gosto de falar muito é que a pessoa com transtorno de personalidade border, ela sente muito, sabe? Se é para sentir raiva, ela sente raiva demais. Ela sente ódio demais. Ela sente amor demais. Então, tanto para um lugar quanto para o outro, ela está sempre nesse ponto máximo. Não existe um equilíbrio, não existe, puxa, eu tô com um pouco de raiva agora, não. Se é para sentir raiva, ela sente raiva em um nível extremo. E aí, automaticamente, ela vai reagir de acordo com aquilo que ela está sentindo, que muitas vezes vai ser disfuncional para as pessoas com quem ela convive. O terceiro, gente, é o sentimento crônico de vazio. E o sentimento crônico de vazio é bem delicado, porque aqui, frequentemente, a pessoa pode começar a buscar diversas formas de interromper esse tédio, digamos assim, né? Então, muitas vezes, até a compra excessiva, o sexo desprotegido, se relacionar com diversas pessoas, está relacionado a essa tentativa de interromper esse tédio, de sair desse tédio. E como é que tá para você até aqui? Eu espero que esteja fazendo sentido.
Antes de ir para o segundo e para o primeiro aspecto, eu quero pedir a você para deixar o seu like nesse vídeo, para que você me ajude a informar para o YouTube que esse vídeo tem uma boa qualidade, que tem assuntos baseados em evidência científica, que é relevante, certo? E também se inscreve no canal se você precisa aprender a lidar com o transtorno da personalidade borderline, ou tanto para você mesmo, né, se você se identificou com esse vídeo, ou mesmo para outras pessoas, se você precisar aprender a lidar com pessoas que têm esse quadro, tá certo? Se inscreve no canal e deixa o seu like. O segundo é a raiva intensa e inapropriada, ou dificuldade de controlar essa raiva. Ela pode, por exemplo, ser uma pessoa sarcástica, com uma amargura persistente e muitas vezes expressar isso através de explosões verbais. Então, sai por aí falando tudo que está pensando mesmo, machuca muito você que é namorado, que é namorada, porque tudo que vem na mente ela vai falando nesse momento de raiva intensa e com a dificuldade que ela tem de controlar essa raiva. Porque, de novo, para ela, esse nível extremo de raiva é compatível com a situação. E claro que muitas vezes não é. É uma coisa muito pequenininha que aconteceu, mas na mente dela foi criada a ideia de que é muito maior. E, por fim, a ideação paranoide transitória associada a estresse ou sintomas dissociativos internos. O que é isso, Psi? Esse negócio difícil. Durante o momento de raiva, essas explosões de raiva, a pessoa pode experimentar situações em que, por exemplo, ela pode entrar em um quadro de despersonalização ou desrealização, a sensação de que ela está fora do próprio corpo, a sensação de que as coisas ao redor dela não são reais, de que ela está em um sonho. Então, por causa dessa raiva intensa, dessa mudança também significativa, né, entre um extremo de estar bem, daqui a pouco está muito mal, daqui a pouco está muito bem. Então, ela acaba experimentando esses efeitos, tendo esses efeitos aí, através da dissociação, por exemplo. Esses episódios, eles podem ocorrer muito associados à ideia de que a pessoa está sendo abandonada, tá? De novo, seja o abandono real ou mesmo o abandono imaginado. Os sintomas, eles tendem a ser passageiros, tá? Então, vai passar em algum momento, isso pode variar de minutos a horas, mas vai passar. E muitas vezes eles passam, inclusive, porque a pessoa que ela imaginou que iria abandoná-la volta e seja de maneira real ou também seja por uma imaginação dela, essa pessoa está correspondendo de novo a quem ela é, está correspondendo de novo às suas expectativas. Então, inclusive, esse quadro pode passar também pelo fato dela perceber o oposto. Inicialmente, o abandono real imaginado e depois a percepção de que a outra pessoa está perto de novo, está cuidando de novo. No aspecto lá de raiva intensa, é importante dizer que muitas vezes, depois desses quadros de raiva, a pessoa vai experimentar uma culpa e uma vergonha excessiva, que colabora de novo para a ideia de que ela é uma pessoa má, tá? Então, esse é o vídeo acerca dos aspectos relacionados a uma pessoa com transtorno da personalidade borderline. Eu quero só reforçar que é muito importante nós não levarmos isso para um aspecto pejorativo, tá? A pessoa não faz porque quer, ela não é manipuladora, né, na maneira como se pensa, ela muitas vezes vai manipular os resultados, mas não é de uma maneira calculada, ruim, sabe? Não é porque eu quero muito fazer isso, não. Ela está experimentando essa sensação de abandono, essa sensação de que vai ficar sozinha, então ela vai utilizando algumas estratégias para que isso não aconteça. Tá certo? Então, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Dá uma olhada por aqui que tem muito conteúdo bacana também para você. Se cuida!